E aí, pessoal, beleza? Agora nós vamos fazer o quê? Nosso resumo, né? Para quando irmos lá para as atividades, saber responder direitinho. Vamos começar? Então, resumo da aula 3.2, Eletrostática, parte 2. O que a Eletrostática, parte 2 fala? Sobre condutores e isolantes. Condutores. Nos materiais condutores, as cargas elétricas movimentam. Olha só, elas se movimentam com mais liberdade em função de quem? Dos elétrons livres, esses elétrons que estão mais afastados do núcleo, presentes na sua camada de valência, né? São exemplos de condutores elétricos, metais em geral, tais como cobre, ferro, ouro, prata e praticamente todos os metais vai facilitar. Aí você pode pensar, sei lá, professor, tô com um cordão de ouro, toquei ele sem querer no fio. Vai pegar um choque. O ouro ele é um ótimo condutor de corrente elétrica, a prata também. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tocar em algum objeto que está eletrificado. Principalmente, aí fala da pele humana. A pele humana ela tem uma resistência. Você toca lá, é resistente. Por exemplo, eu tenho uma facilidade maior de pegar um choque, por quê? Geralmente eu tenho sudorese. O que é essa sudorese? É a mão ficar suada, ficar úmida, o pé, por exemplo. E toda vez que você tem a pele úmida ou molhada, o choque se intensifica quase 50 vezes. Então, por isso que geralmente uma pessoa que leva choque, mesmo sendo 110, pegou ali na tomada, você consegue soltar. Mas se você pega em um local molhado, você não consegue. Geralmente é grave. A pessoa pode chegar a óbito. Então tem que ter muito cuidado. Mexeu com água, nem chega perto de fiação elétrica. Você não vai conseguir sair daquela situação. Beleza? E pior ainda, chegar em fio de alta tensão. Não façam isso. O que mata é a corrente elétrica. Não é a tensão. Mas em fio de alta tensão, geralmente a corrente é alta. Vamos lá, continuando? Então aí, beleza. Condutores. Isolantes é o contrário. O que são os isolantes? São exemplos de isolantes elétricos, borracha, isopor, lã, madeira seca, plástico, papel, vácuo e vidro. Nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos, lembrem disso aqui, de vez em quando a gente vai falar. Verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação, certo? E algo bem interessante, tá, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Quando eu falo a água, tomar cuidado, dá uma olhada aqui para mim. Quando eu falar água, você tem que tomar cuidado, não é água pura, é água com impurezas. O que é impureza? É o que a gente precisa até para se hidratar. Você beber água destilada, você não vai hidratar o corpo. Ela tem que ter sais minerais. Por exemplo, quando você pega ali alguns locais, pega a água do mar, dessaliniza, faz evaporar, o sal fica, a água vai, só quando ela cai não serve. Por quê? Só foi a água pura ali. Então ela tem que passar em alguns materiais, algumas pedras, alguns sais. Água mineral, tem que ter os minerais, tem que passar em alguns materiais para ter esses minerais para você conseguir fazer o quê? Se hidratar. Tanto é que esse custo é muito alto para fazer essa dessalinização da água e consumir. Alguns países usam isso. Você chega lá e bebe água da torneira tranquilamente. Você compra água mineral. O que é água mineral? Que eles têm que tratar ela e colocar os minerais na quantidade correta, pH e tudo mais. Isso aí o seu Almeida e a Sabrina sabem explicar isso aí perfeitamente, certo? Então vamos lá, continuando. Então, água pura não conduz energia elétrica. Tem que ter água com impureza, né? Aplicações, né? Semicondutores e supercondutores. Condutores são utilizados para a transmissão de energia elétrica, isolantes são utilizados para que se possa trabalhar com condutores e não receber uma descarga elétrica, né? Alguns materiais, quando resfriados a baixa temperatura, adquirem a característica de supercondutores que nós vimos lá, que chegou a ser 4 Kelvin, né? Não existe grau Kelvin, tá? É 4 Kelvin. E depois, a 35, e aí foi subindo. Tranquilo? Então, agora vocês vão lá para a atividade de sala. Já nós voltamos aí para tirar as dúvidas.
Então, beleza, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Tirar as dúvidas, né? Se ficaram, porque é um assunto bem tranquilo. Se você ler direitinho, você responde todas elas sem dificuldade nenhuma. Vamos começar? Então, aí, tirando as dúvidas, né? Questão número 1. Considere os seguintes materiais. Olha só. Madeira seca, vidro comum, algodão, corpo humano, ouro, nylon, papel comum, alumínio, certo? Todos esses materiais. Tranquilo. Quais dos materiais citados acima são bons condutores de eletricidade? Marque a alternativa correta. Olha só, quais dos materiais citados acima são bons condutores? Então vamos lá. Todas aí são bons condutores? Todos? Será? Somente o 5, que é o ouro, o algodão, que é o 3, o papel comum, que é o 7, e a madeira seca, que é o 1. Então, vocês já viram aqui, gente, que tem alguns materiais. Por exemplo, madeira seca, não tem como, né? A madeira seca, ela não vai conduzir. Vidro comum, vocês já viram aí alguma situação você pegar choque no vidro? Difícil, hein? Algodão, também não é um bom condutor. Corpo humano, com certeza. Se você pegar um fiozinho e botar na tomada, não é para fazer isso, estou brincando. Você com certeza vai pegar um choque. O ouro, excelente condutor. O nylon, gente, parecer aquelas linhas nylon, né, que falam. Então é como se fosse um plástico ali. O nylon é mais puxando para material isolante. Papel, não. Se você dobrar um papel bem dobradinho, botar lá na tomada ou encostar em fio, você vai ver que não pega. E alumínio. Sim, né? Então, fora aí o metal, só o corpo humano. Então, com certeza, 4, 5 e 8 é condutor. Tanto é que se o ser humano, gente, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. O ser humano, quando ele pega choque de altas tensões, ou até alguns outros, dependendo da quantidade, porque 0,2 amperes já é capaz de fazer você morrer, parar o coração, queimadura e tudo mais. O que acontece? Tem baterias que a amperagem é acima disso. A amperagem é 4,5, é 12 volts, tem até aqueles tasers, se eu não me engano, que você, para se defender uma arma, né? Você dá choque na pessoa. E quando é de alta tensão, que a corrente é muito alta, o que acontece? Você sofre queimaduras internas. Então depende muito de onde você vai pegar o choque. Vai acontecer o quê? Queimar o músculo, pode queimar até o osso, passar pelo osso, as cartilagens, passar pelo coração, queimar mesmo. E quando é muito, muito alto a corrente, geralmente a pessoa encolhe, porque evapora todo o líquido que tem ali e queima todos os sais minerais. Então carboniza, a pessoa diminui até de tamanho, porque passa mesmo a corrente elétrica pelo corpo. E vai passar até eliminar todos os sais ali que conduzem a corrente elétrica, certo? Toma muito cuidado, não cheguem perto de fiação. Deixa isso para quem sabe mexer, profissional. Vamos lá, continuando? 2. A respeito do comportamento dos condutores e isolantes, julga as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Primeiro, o efeito Joule é a transformação, olha só, efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica em virtude das altas velocidades dos elétrons livres ao transitarem pelo condutor. Olha só, até aqui em cima ele fala que o efeito Joule é o quê? É transformação de energia elétrica, mas de que forma? Somente porque os elétrons estão em alta velocidade? Só por causa disso? Pensa bem. 2. Nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados aos átomos, por isso não podem mover-se facilmente. Olha aí, analisa, parece que está certo, né? De cima tem que analisar bem se é só velocidade. A 3. Os condutores também podem ser chamados de dielétricos. Condutores, tá? São chamados de elétricos, eu falei isso aqui durante a aula várias e várias vezes. E para finalizar, os metais são bons condutores elétricos por possuírem elétrons livres em excesso? Olha aí. Então vamos lá.
Somente a 2 e a 4 são verdadeiras, 1, 2 e 3, só a 2 é falsa, a 3 e a 4 são verdadeiras ou todas elas são falsas? Gente, analisa o seguinte. Primeiro, se você olhar aqui, ó, nós temos várias opções. A primeira fala que aquece porque os elétrons estão se movendo, não é porque ele está se movendo. É só dar uma olhadinha aqui. Quando fala do elétron se mover, se ele se mover e passar, não tem interação com o outro. É o choque dos elétrons com os átomos. Então, o que acontece? No choque das partículas, acaba o quê? Vibrando mais. Então, ela vem passando e batendo, 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 batendo e vai aquecendo. Até a mão, se você ficar batendo uma na outra, você vai ver que vai aquecer. Então, é o choque das partículas umas com as outras, não é só a velocidade. Até ali que a eletricidade se transforma em energia térmica, beleza. Só que o restante não está correto, tá bom? Vamos voltar lá? Então, essa primeira questão aí está errada. A 2 fala que, ó, os isolantes, ele tem esses átomos, os átomos, né, é fortemente ligados, aí os elétrons estão fortemente ligados com o núcleo, nesses átomos. Perfeito. Gente, condutores não é dielétrico, condutores, eles são o contrário, o isolante que é dielétrico. E aqui, a 4, perfeito, os metais têm excesso de elétrons livres. Então, questão correta, questão A, bem tranquilo aí. Ó, isso aqui é para vocês perceberem, para ler toda a questão. Essa primeira aqui, gente, ela é essencial você ler toda. Porque o que acontece? Se você não lê toda, você para até aqui, ó, você erra a questão. É isso aí que tem que tomar cuidado. Até uma certa parte ela está correta, depois ela está errada, porque não está falando certinho o que é para ser feito. Bom, questão 3. Dentre as opções a seguir, qual possui apenas materiais condutores? Vamos lá. Ferro, alumínio, beleza. Corpo humano, perfeito. Cobre, água destilada e ouro. Gente, água destilada é só a água. Somente a água não conduz. Certo? Vamos para a segunda. Ferro, madeira, corpo humano, plástico, água salgada e ouro. Água salgada, perfeito. Só que a madeira não. Principalmente se ela é a madeira seca, tá? Vamos colocar aí madeira. A letra C. Alumínio, corpo humano, madeira seca. Olha só. Água salgada e ouro. Então, será que vai conduzir com madeira seca? Lógico que não, né? Borracha, alumínio, corpo humano, cobre, água salgada e ouro. Olha aí, borracha, nossa, já começa errado, né? E ferro, alumínio, corpo humano, cobre, água salgada e ouro. Então aí, gente, perfeito, né? Água salgada. Então, o que acontece? Você já percebe que tem que ter algumas características. Então, pessoal, lembrem, tá? Água pura não conduz energia elétrica. Madeira seca não conduz energia elétrica, tá? Então, quando se fala de bom condutor, é bom condutor mesmo. Por exemplo, o ferro, ele estando seco ou molhado, ele vai conduzir de qualquer jeito. Então, beleza? Então, vamos lá, continuando. Então, vamos aí para a nossa questão de Enem. Então, nossa questão daí, Enem 4. O fenômeno da supercondutividade foi observado pela primeira vez em 1911 pelo físico holandês Reinhold Onnes, quando observou que a resistência elétrica do mercúrio, metal líquido, desaparecia ao ser resfriado a que temperatura? Isso aqui é só para lembrar, né, gente? Teve outros materiais que elevaram até 35, foi até ganho o prêmio Nobel, né? Mas essa questão aqui, bem tranquila, bem direta, né? Então, 4, né, gente? Isso aí nem precisa procurar, porque isso já foi falado durante a aula. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Muito importante. Dei uma lida, dei uma pesquisada sobre supercondutividade, aonde é aplicado. Alguns vídeos maravilhosos que tem lá mostrando o carrinho, se movendo, cabeça para baixo. Lógico, mostra o cara lá colocando tem um trilho de
de ímãs, né? Geralmente o neodímio, porque ele é mais forte. O material cerâmico, aí ele coloca o nitrogênio líquido, que é perigoso, né? Se pegar na mão, congela na hora, você perde, se pegar no dedo, congela na hora, é instantâneo. Aí coloca lá, fecha, aí ele vai resfriando. Quando chega na temperatura, o carrinho se eleva e ele fica preso. Legal que ele faz a curva e não cai. Por quê? Porque eu estou falando que ele tem essa propriedade de repelir e atrair ao mesmo tempo. Por que repelir? Porque ele fica flutuando. E atrair, porque ele não vai embora. Quando ele fica de cabeça para baixo, ele não cai também. Muito legal esses vídeos, vocês pesquisarem sobre trem-bala e novas tecnologias aí, tá bom? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!